Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Sutra de Lótus. Desde já, eu peço que deixem seu like, se inscrevam no canal e apertem o sininho para estar recebendo a notificação de novos vídeos. Bom, o tema do vídeo de hoje será resiliência. Você é uma pessoa resiliente? Você sabe como aplicar a resiliência na sua vida? A revista Terceira Civilização, na edição 614 de fevereiro de 2020, diz o seguinte: segundo o dicionário Michaelis Online, resiliência é um termo que vem da física e significa elasticidade que faz com que certos corpos deformados voltem à sua forma original. Recentemente, o termo passou a ser usado no campo da psicologia, para representar a capacidade de rápida adaptação e recuperação que algumas pessoas demonstram diante de situações adversas. Eu encontrei também a seguinte definição para resiliência: capacidade de se recobrar facilmente ou se adaptar à má sorte ou às mudanças. Então agora entendemos que resiliência diz respeito à nossa capacidade de resistir às situações adversas, se recuperar e se adaptar às transformações que ocorrem em nossas vidas. A revista Terceira Civilização ainda diz sobre isso. Durante a nossa vida, passamos por diversas situações em que nossa resiliência é testada. É justamente nesses momentos que verificamos o nível da nossa determinação e quanto queremos realmente chegar lá. Ou ainda, quando esse chegar lá é de fato importante para nós, a ponto de nos motivar a seguir em frente, encarar os desafios e recuperar quando necessário para voltarmos à jornada em seguida. Desta forma, percebemos que a resiliência é uma virtude extremamente necessária para que você consiga viver no mundo Sarra, que é o mundo da resistência, como chamamos no budismo, além de ser uma característica importante para o indivíduo desenvolver, se ele quiser conquistar os seus sonhos e metas nesse mundo. Mas como viver a resiliência em nosso dia a dia? Para falar sobre isso, estarei utilizando também a edição 520 da revista Terceira Civilização, de dezembro de 2011. Com a matéria de capa, Transforme o Impossível. Primeiro eu gostaria de falar com vocês sobre um mecanismo da nossa mente chamado memória associativa. Para falar sobre isso, estarei utilizando também a edição 520 da revista Terceira Civilização de dezembro de 2011, com a matéria de capa Transforme o Impossível. Primeiro, eu gostaria de falar com vocês sobre um mecanismo da nossa mente chamado de memória associativa. A revista TC, edição 520, fala o seguinte sobre isso: nosso cérebro é formado por cerca de 86 bilhões de pequenas células, chamadas neurônios, que se conectam entre si, formando uma rede neural. Em cada conexão está registrado um pensamento. O cérebro constrói a própria realidade por meio de memórias associativas. São associativas porque conectam pensamentos, palavras e ações para construir conceitos. Esses conceitos comandam as reações na forma de novos pensamentos, novas palavras e ações. Uma pessoa registrou negativamente a experiência do amor ao ter uma desilusão amorosa. Quando o sentimento do amor for acionado novamente, ela faz associações, revive pensamentos, ideias e sensações do passado, e o presente será colorido com dor. Assim como o cérebro pode estar programado para reagir negativamente diante de uma situação, pode também reagir positivamente. O que define isso é o estado de vida. Muitas vezes, nos encontramos em situações para as quais não vemos solução possível. Nestas situações, nosso cérebro já foi programado, seja pela nossa criação ou pela nossa convivência em sociedade, de que não existe solução e que devemos nos resignar diante do destino. Quando a gente pratica o Daimoku, que é a recitação do Nam-myoho Renge-kyo, o Gun-gyo e o Shakubuku, que é o ato de ensinar o Nam-myoho Renge-kyo para outras pessoas, sua mente desperta para o estado de Buda, ou seja, para a nona consciência. É como se a prática do budismo fosse um portal que permite se reconectar com a sua verdadeira essência, com o seu verdadeiro eu, que é o seu estado de Buda. Quando você abre o portal da nona consciência, você consegue enxergar soluções
onde antes pareciam não existir. Isso porque sua nona consciência está acima do seu ego, que é aquilo que você aprendeu que você é através do convívio social. Isso falando em termos menos técnicos, e está acima da oitava consciência, que é a consciência do repositório kármico. No budismo, acreditamos que para cada situação existem infinitas soluções, e que a ideia de que estamos em um beco sem saída é aparente e não condiz com a realidade verificada sob o prisma da nona consciência. A revista Terceira Civilização, edição 520, ainda diz o seguinte: o contexto que tenta ser imposto a você de que tal situação é impossível é na realidade parcial. Não ignore a verdade absoluta de que você possui dentro de si um potencial infinito. A confiança no próprio coração, aliada à prática budista, levará à força interior, tornando-a mais forte do que a realidade que a cerca. O resultado disso é a transformação do impossível em possível. E continua. Desespero e beco sem saída significam que seu ambiente venceu seu coração. Sua energia vital enfraqueceu a ponto de você ser arrastado pela circunstância. Aliás, uma pessoa assim deixa-se levar por qualquer dificuldade. O mínimo vento ou a primeira resistência é capaz de fazê-la lamentar, resmungar e achar 1000 argumentos do porquê não conseguirá vencer. A saída é perseverar. Mas perseverar sem energia vital é insistir no sofrimento, empurrar com a barriga. Vitória total é perseverar com energia vital. Em situações extremas, a prioridade é restabelecer a energia vital para vencer o ambiente. O caminho mais rápido e melhor é elevar o estado de vida. A prática budista eleva o estado de vida ao máximo. Este é o estado de Buda. O cérebro de uma pessoa forte, o cérebro de uma pessoa de forte energia vital, no estado de Buda, não se abala e enxerga somente uma coisa. Todos são Budas. Diante de pessoas ou situações, ela extrai sempre o melhor e o máximo de cada um. Ela sabe que uma situação pode parecer sem solução. No entanto, seu forte otimismo, fé, sabedoria e coragem a impulsiona a avançar sobre as dificuldades e vencê-las. Se a situação é complicada, a pessoa descomplica. Se a realidade parece ruim, ela recria a realidade. Sua energia vital é mais potente que a negatividade das outras pessoas ou da situação. Um Buda é um verdadeiro otimista. Ou seja, a determinação é importante para vencer a negatividade do seu ambiente. Mas a determinação, sem energia vital e a sabedoria proporcionados pelo estado de Buda, pode acabar desvanecendo, dependendo do impacto das retribuições kármicas que essa pessoa acumulou. Por isso, é necessário reunir todo o potencial do estado de Buda para transformar determinada situação, ou até mesmo a própria vida. Um grande exemplo disso foi o que ocorreu com o Buda Nichiren Daishonin, o sacerdote que fundou a escola budista que seguimos hoje. Após ter exposto o Nam-myoho Renge-kyo como veículo único para a iluminação, Nichiren passou a sofrer diversas perseguições, onde algumas vezes ele era exilado. Em uma dessas perseguições é que chamamos de Tatsunokuchi, porque nessa perseguição Nichiren foi condenado à morte por decapitação, e a sentença seria cumprida na praia de Tatsunokuchi. Por isso chamamos este evento de perseguição de Tatsunokuchi. E este foi um dos episódios mais emblemáticos da vida de Nichiren Daishonin, onde ele conseguiu comprovar com a própria vida a veracidade do Sutra de Lótus, como veículo único da iluminação. Na revista Terceira Civilização, edição 520, conta esse episódio. O Buda Nichiren Daishonin enfrentou uma situação impossível. Na perseguição de Tatsunokuchi, ele foi injustamente condenado a ser decapitado. O dia e a hora foram marcados, e ele estava sendo conduzido para a praia de Tatsunokuchi. Não havia uma maneira de resolver a situação. Sua morte estava próxima. Era questão de minutos. Porém, sua conduta e sua transbordante energia vital criaram uma nova realidade.
Em nenhum momento ele ficou abalado e foi capaz de focar no que os soldados tinham de melhor. Eram humanos. Daishonin enxergava os soldados como pessoas dotadas do estado de Buda e agia assim, sem o mínimo recuo no seu juramento de tratar a todos como Budas. Os soldados ficaram muito impressionados com o gigantismo do coração de Nichiren Daishonin e sua convicta e cordial maneira de tratá-los, tanto que foi preciso trocar 3 vezes o grupo de guardas, pois nenhum deles queria ser o responsável pela morte de um ser humano tão grandioso. Daishonin não se deixou abalar e seu comportamento mudou radicalmente a situação. O temor dos soldados em matá-lo somou-se ao objeto luminoso que cruzou o céu no momento da decapitação. Era o argumento que os soldados queriam para fugir e abandonar completamente a ideia de matar um homem tão honrado. O Buda transformou o impossível, e esse fato é um divisor de águas no budismo. O objeto luminoso ao qual o texto se referiu seria um possível asteroide que passou exatamente no momento da execução, e para muitos foi interpretado como um sinal de que era para suspender a execução de Nichiren Daishonin. Eu vou fazer aqui um vídeo no canal contando sobre a vida de Nichiren Daishonin. Então a revista Terceira Civilização continua. Impossível é aquilo que você não enxerga. Ao observar o contexto e interpretá-lo somente com as suas experiências passadas, tudo parece impossível. O impossível só existe na mente de quem não é capaz de enxergar todas as possibilidades. Sobre isso, o nosso presidente da Soka Gakkai Internacional, que é uma ONG ligada à ONU, que difunde o budismo de Nichiren Daishonin pelo mundo, diz: a causa da derrota não se encontra no obstáculo ou no rigor das circunstâncias, está no retrocesso, na determinação e na desistência da própria pessoa. Então, ao nos depararmos com alguma dificuldade ou situação desesperadora, devemos retomar o termo resiliência que foi falado no início do vídeo, que é a capacidade de resistir e se recuperar de situações complicadas. Mas para fazer isso, precisamos ativar nossa energia vital, para que ela fique mais forte do que o ambiente ou do que aquela situação. E como elevamos a nossa energia vital? Abrindo o portal da nona consciência, ou da nossa consciência búdica, através do Daimoku, do Gongyo e da prática do Shakubuku, que é o ato de ensinar o Nam-myoho Renge-kyo para outras pessoas, dando a elas a possibilidade de transmutarem seus próprios karmas. Como Nichiren Daishonin diz, ouvir o Sutra de Lótus é receber a semente do estado de Buda, que certamente faz a pessoa se tornar um Buda. Conforme o presidente Ikeda afirma, ao encontrar dificuldades, recitamos Daimoku para solucionar nossos problemas. Agindo assim, continuamos a avançar, olhando para os nossos problemas de um estado de vida elevado. Quando oramos ao Gohonzon, é como se estivéssemos olhando para todo o universo, permitindo-nos observar impassivelmente os sofrimentos que existem em nossa vida. Justamente por termos problemas, podemos recitar Daimoku, produzindo uma forte energia vital. Por ora, o importante é saber que a recitação do Nam-myoho Renge-kyo, aliada à prática do Shakubuku, amplia nossa visão para enxergar todas as possibilidades e lhe confere sabedoria, coragem e energia vital suficientes para transformar sua realidade. Então é isso, gente. Eu termino o vídeo por aqui. Se gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações de novos vídeos e compartilhe esse vídeo com seus amigos, companheiros, shakubukus. Um grande abraço e até o próximo vídeo.